pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo, já é 2, antes era 1, agora somos 2, segundo episódio do Papo de Sócio. Então, te agradeço porque você está assistindo, porque você já gostou do primeiro, você já sabe que o primeiro foi bom, então você veio no segundo, porque o segundo é melhor ainda. O que vem depois é melhor, então tem muita coisa boa vindo por aí, e hoje é mais um episódio onde a gente vai falar de marketing, comportamento do consumidor. Então, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, siga-nos nas redes sociais, fica de olho aí na descrição. Hoje o episódio é muito especial, porque hoje o episódio é patrocinado pela ESIC. ESIC é uma faculdade que eu fiz, eu recomendo. Então, se você está em dúvida de faculdade, quer fazer uma pós-graduação, vai na ESIC, recomendo para você, a gente vai falar um pouquinho mais no final do episódio. Então, hoje o cara que eu trouxe aqui, eu fico até perdido pra falar o currículo desse cara. Eu até dei uma folha inteira aqui, eu falei, não vou nem pegar uma folha, eu vou no celular que é mais fácil, porque o currículo é longo, o cara é bom, então fica ligado, ó. Este cara que tá aqui comigo hoje, ele é professor de marketing, o cara ensina. Esse é o nível, ele ensina aos outros sobre marketing. Na ESIC, faculdade que tá patrocinando a gente. Ele é head de marketing e vendas na Opus Tech. Atuante no mercado há mais de 20 anos. Ele tem a minha idade de mercado. Ele tem a minha idade de mercado. Nos mais diversos segmentos. Então o cara já atua no varejo, o cara já atua na tecnologia, já atua em tudo. Mestre em estratégia de marketing e consumidor pela UFPR. Coordenador de eventos e conselheiro do Núcleo de Tendências do Futuro da ADVBPR, que é a Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. O cara não é fraco, não. Palestrante e ele também é podcaster, então ele também tem um podcast. Imagine fazer uma sociedade com esse cara. Imagine ser sócio desse cara. Imagine ser sócio de Alexandre Conte. Seja muito bem-vindo, meu amigo Alexandre Conte, tá a gente aqui no podcast. Seja bem-vindo. Obrigado, Pedro. Obrigado a você que está nos acompanhando. Obrigado a sua audiência. E parabéns por esse projeto, essa iniciativa. E coisa que a gente fala muito lá na sala de aula. E é bacana ver isso na prática, aqui, acontecendo, né? Movimento. Você começou. É o segundo episódio. O primeiro, o segundo, daqui a pouco o 100º, 25º, né? Mas o mais importante... Não espere ficar tudo pronto para começar. Comece. É o conceito do Agile, né? Faz o MVP, começa, vai melhorando, porque muita gente trava porque não está na situação ideal. Começa, né? Então, assim, gente, esse aqui não vai ser o melhor episódio do Papo de Sócio, pode ter certeza. Mas com certeza vai contribuir para a sua audiência crescer e para toda a expertise do que você vai fazer nisso daqui. E eu quero voltar no futuro e eu quero acompanhar isso aqui, Parte 2, vamos fazer. Que com certeza vai ser uma evolução, né? Então, parabéns. Já começou com insight. É assim, ele já começa dando insight, falando que você tem que começar, tem que se movimentar. Eu, se fosse você, já pegava uma caneta, já pegava um caderno, não perdia nada, nenhum detalhe que tem que começar a anotar. Então, eu aprendi com ele, foi meu professor, então aprendi muito com ele. Eu falei, não, eu tenho que trazer alguém. Eu falei, ESIC, traz o Conte, pra ele contar com a gente aqui, ele contar as histórias dele. Vamos contar, então, vamos aprender com esse cara que eu tenho aprendido todas as vezes que eu estive em sala de aula com ele, eu aprendi. E hoje é a ideia que a gente traga uma aula. Se você quer aprender mais com ele, vai pra ESIC. A ESIC tá fazendo, a ESIC tem ele como professor, então quer aprender mais com esse cara, siga ele nas redes sociais, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, professor, hoje o tema é comportamento do consumidor. Sei que o senhor é especialista. Então, a primeira pergunta que a gente quer trazer pro empreendedor, assim, o consumidor continua mudando? E as empresas, elas estão entendendo isso, que o consumidor está mudando, que a geração está mudando? Ou o senhor acha que tem muitas empresas que acreditam que o cliente é o mesmo, e que o cliente não mudou, e que o cliente deles vai continuar sendo o mesmo? O que o senhor acha sobre isso? O consumidor continua mudando e as empresas estão se adaptando a isso? Excelente ponto, Pedro. Acho que para a gente começar é um fundamento, é uma base a gente falar sobre essa mudança. O mundo muda desde que o mundo é mundo. A noite vira dia, dia vira noite, inverno chega, verão vai. Agora, o quanto a gente está preparado para, primeiro, aceitar que existe uma mudança, aceitar que existirá uma nova mudança e nos preparar para essa mudança. Porque a hora que você domina uma forma de fazer, um ambiente, né, você tem a sua famosa zona de conforto, mas não pelo lado pejorativo, mas pelo fato de você conhecer o modus operandi. É natural que você queira proteger que isso continue dessa maneira porque você sabe o que fazer. E o ser humano, ele não foi feito para ser feliz, ele foi feito para sobreviver. Né? Isso vem da nossa evolução, do nosso instinto. Então tudo que é novo nos assusta. Por quê? Porque eu tenho que aprender algo novo. E será que eu vou ser capaz?
Então a gente tem, até entrando um pouco na filosofia, né, uma negação a esse novo, essa resistência. Então sim, as pessoas estão mudando o tempo todo, porque o nosso contexto está mudando. Agora, as empresas estão preparadas para entender que o consumidor muda, que ele se torna mais exigente, que hoje ele tem aqui, ó, quantas informações a gente tem aqui. Hoje você entra numa loja, você olha o produto que está em exposição e você vê um universo na internet com o preço mais baixo, uma cor diferente, um frete grátis. Por que eu vou comprar na loja? Tem consumidor que vai na sua loja comprar do seu concorrente. Só para ver. Né? Então, assim, são mudanças de comportamento. Agora, eu posso negar e falar, não, o cara está na minha loja, ele vai comprar o meu produto. Ele está usando o seu showroom para experimentar E para comprar na internet. e comprar na internet. Agora, o quanto você está colocando na sua estratégia essa adaptabilidade, sua capacidade de adaptação ao mercado. Porque se o mercado, as dinâmicas de mercado mudam, muda para a empresa e muda para os consumidores. O que acontece? Muda primeiro as pessoas. Os consumidores mudam antes. Sim. E aí as empresas tendem a ser muito reativas. As empresas que conseguem fazer uma projeção e olhar um pouco à frente, no horizonte um pouco mais distante e se antecipar a essa mudança, é aquela velha história. Quem chega antes bebe água limpa. Então, se você chegou mais cedo, se você adaptou seu negócio hoje para como ele vai funcionar daqui 3 anos, quando o comportamento do consumidor, a exigência de mercado mudar, você está preparado, você é alternativa valorizada pelo mercado e a concorrência vai ter que correr atrás. Professor, eu entendo, eu acho que o empresário, uma das grandes características para o empresário brasileiro hoje, ele tem que ser adaptativo. Então, indo para esse lado de consumidor, o consumidor se adapta, então o negócio ele vai ter que se adaptar de acordo com o consumidor, de acordo com a geração, então a gente sempre tem que ser adaptativo, meio camaleão que a gente fala, né? Então, um termo que o senhor mesmo utiliza. Agora, a pergunta é, como que o empreendedor, muitas vezes, ele pode lidar com isso? Porque logo já na primeira pergunta, na sua resposta, o empreendedor muitas vezes incomoda isso ele, né? Porque querendo ou não, ele vai ter que se desfazer de tudo que ele construiu. Eu fiz assim até agora. Por que agora eu vou ter que mudar? Então é uma mistura do cara ter que tirar um pouco do ego, do cara ter que tirar e falar, não, eu vou ter que mudar. Então como é que o senhor vê o empreendedor assim, essa situação? O que ele pode fazer? Ele tem que se desfazer do ego? Essa dica, Humildade. Assim. Comece sendo humilde. Humildade te dá condição de autoconhecimento. Para você entender seus pontos fortes, seus pontos fracos. Lembra da SWOT? Sim. Né? É legal falar os pontos fortes, as oportunidades, mas os pontos fracos, não tem, eu sou melhor. E os pontos fracos sempre é mais difícil de falar. Humildade, olhe para dentro, veja onde está a sua capacidade, onde eu tenho competência para fazer muito bem feito e onde eu não tenho. O que eu faço muito bem feito, eu tenho que fazer ainda mais e direcionar o negócio para cá, porque é uma vantagem competitiva. O meu ponto fraco, eu tenho que desenvolver ou mitigar dentro do meu modelo de negócio para que isso não me prejudique. E quando a gente fala de cenário de mudança, de inovação, não é conveniente mudar. Requer investimento, requer reaprendizado, mas se você tem essa humildade de se reinventar, e vamos buscar lá, Sun Tzu, Arte da Guerra, né? Ele, uma forma poética, ele fala que cabe ao mais forte a coragem de atacar a si mesmo. Aí você passa uma semana filosofando, veja, nossa, que bonito isso, né? Mas na prática, o que significa isso, Pedro? Significa que se esse produto é o produto líder, não tem essa história que o time que está ganhando não se mexe. É o que mais tem que ser mexido, porque a concorrência inteira está buscando uma forma, dia e noite, de como superar o seu produto. E se você não fizer nada, é só uma questão de tempo de alguém fazer melhor. De alguém perceber um valor diferente no seu concorrente. Agora, se você deixa o seu próprio produto de sucesso, o seu serviço, né, obsoleto, porque você lançou algo melhor, o seu concorrente não está um passo atrás, ele está 2 passos atrás. Então é aquilo de antecipar o movimento. Então eu sei que o concorrente vai me atacar, que o concorrente vai fazer um preço mais baixo. Então é aquilo de entender e antecipar, né? Não é porque eu estou lucrando, estou indo bem, minha empresa está com os melhores preços da região, que eu também não vou pensar que talvez daqui uma semana o meu preço não seja o melhor. E deixa eu dar um exemplo. Cara, você está começando um podcast. Eu te dei parabéns e, de novo, parabéns. Né? O podcast, não sei se você já fez alguma introdução, algum conteúdo aqui, né? Mas, cara, começou lá em 2004, na época do iPod, aquela coisa toda do RSS. Tinha que ser nerd, que nem a gente, para saber ouvir um podcast. Né? Hoje está no YouTube, está no Spotify, tem várias plataformas, se tornou popular. Empresas ainda têm resistência. Não, por que eu vou fazer podcast?
Por que eu vou fazer isso? Porque o comportamento dos consumidores mudaram. O consumidor ele não quer um anúncio de interrupção com um splash amarelo gigante batendo preço. Ele quer isso aqui que a gente está falando. Por que a EZIC é nossa patrocinadora? Porque não é sobre o anúncio na rede social ou outdoor na rua com o preço da mensalidade da faculdade. É sobre um papo de negócio, um papo de carreira. Que a EZIC está incluído. E você vai fazendo o topo de funil e você vai convencendo desde o início. Né? Então a EZIC muito bem se adaptou a uma nova linguagem de comunicação. Tem que fazer outdoor de rua? Tem. Tem que fazer spot de rádio? Tem. Tem que fazer o link patrocinado no YouTube, no Google? Tem. Mas também tem que estar presente em podcasts como esse. A gente não pode, o empresário não pode olhar assim, né? Não pode ser. Tem que sempre olhar para trás, inclusive, olhar para os lados, né? E uma coisa que eu digo bastante, assim, qualquer negócio, se você pensa em abrir uma empresa, um negócio, primeiro de tudo, seja consumidor do que você vai vender. Tenha a experiência de quem consome o que você vende. Seja um produto, um serviço. Você já consumiu isso? E consuma de vários concorrentes. Não, imagine que eu vou lá no concorrente. Cara, faça esse exercício. Porque você vai entender o que o concorrente faz melhor que você, o que você faz melhor que ele, o que está faltando no teu negócio, o que é uma boa experiência lá, o que a pessoa na fila do caixa ou em qualquer outro lugar está comentando a respeito daquele produto, daquele serviço, daquele lugar, e você vai pegando insights para aprimorar o seu. Mas geralmente a pessoa monta um negócio com uma ideia formada. E por que professor, e agora eu vou te dar o segredo, tá? Por que professor manda fazer trabalho na faculdade em grupo? Eu sei que aluno detesta É isso. chato. É chato, porque tem que conversar com as pessoas, tem cara que não faz nada, que só quer colocar o nome, né? Mas fazer sozinho é ótimo, porque eu tenho uma ideia, coloco no papel, o papel aceita tudo, papel não revida, não questiona, né? E pronto, eu entrego. Sim. O professor é sem vergonha, o professor é preguiçoso, ele não quer corrigir 60 trabalhos, ele manda fazer em grupo de 6 para corrigir 10. É mais fácil. Só que quando você tem que conversar com seu coleguinha e convencer ele da sua ideia, você está exercitando uma estratégia de venda, uma estratégia de convencimento. Quando você ouve o que ele está te convencendo, tem humildade de ouvir de forma ativa e assimilar, você desenvolve. E aí uma ideia, duas ideias, forma a terceira ideia. É a velha máxima da dialética de Platão. Então essa troca de experiências, ela se torna muito rica. Você sai da primeira ideia, porque a primeira ideia, geralmente ela é muito rasa. Sim. Ela é muito lógica, muito óbvia. Agora, quando você coloca questionamentos e um tem que convencer o outro, você deixa ela muito mais eleva o nível, né? Eleva o nível. Mas dá trabalho. Mas eu gostei dessa parte do porque tem muito empresário que ele acha que ele não tem que visitar o concorrente, né? Que ele não tem que visitar o concorrente. Mas olhando agora para comportamento, muitas vezes o cliente do meu concorrente eu quero na minha loja, né? Certo. Então, eu quero na minha loja. Então, como é que é essa parte de ele analisar o cliente da outra loja, ele entender o comportamento mesmo desse consumidor? Por que o consumidor está indo lá? Como é que a gente traz pro dono da loja ali da esquina, o seu Zé da padaria? Por que a padaria do seu Zé tá com menos cliente que a padaria do seu João? Ele analisar, como que ele pode fazer essa análise do concorrente, como que ele pode fazer a análise do comportamento do consumidor, porque se ele entende a dor do cliente, o porquê o cliente está indo lá, ele entende o lucro, né? Ele entende onde está vindo o lucro, né? Porque ele entendeu o problema e muitos falam, né? O João Jato fala, no problema está o dinheiro, né? Então, no problema está o dinheiro. Então, como é que o senhor vê essa forma do empreendedor ir lá e analisar? O que ele pode analisar? Quais pontos é importante ele olhar no consumidor que está indo na concorrente ou no consumidor que está indo dentro da sua própria loja, né? Porque para ele entender como que é o comportamento. Eu vou te dar 2 contextos, até para a gente ser um pouco prático, né? Então, primeiro de tudo, você já tem uma clientela? O que essas pessoas têm em comum? O que faz elas escolherem você? Isso tem que estar claro para o empreendedor, né? Por que você é escolhido por essas pessoas? Qual o valor que elas percebem em você? É conveniência, ser o mais perto? É preço, ser o mais barato da categoria? É um atendimento de excelência, de ser bem cuidado, né? Por que a gente escolhe o posto de gasolina? Cara, posto de gasolina, commodity. Geralmente você coloca, o que está vazio. Assim, você não vai atravessar a cidade para pegar 5 centavos mais barato, não compensa. Você para o que está no meio do caminho. Sim. Mas mesmo no meio do caminho tem aquele posto que você fala que eu não quero parar. Seja porque você teve uma experiência ruim com o frentista, seja porque a iluminação
tá ruim, tá escuro, tá meio decaído. A estrutura da padaria dentro lá da loja de conveniência não é boa. 3 quadras para frente tem uma boa padaria, tem uma boa loja de conveniência, tem uma mesinha que eu posso sentar para responder alguns e-mails, né? Qual é o sex appeal daquele posto de gasolina que eu ando 3 quadras a mais e eu não parei no anterior que estava no caminho, né? Então eu preciso entender o que as pessoas estão me escolhendo. Por quê? Tá? Segundo, quem é o meu público? É o público que eu quero? É o público que realmente sou competitivo? Porque muitas vezes a gente deseja um público, mas a oferta de valor está incompatível. E tem muita empresa que gasta muito dinheiro, Pedro, forçando a barra. Acha que o cliente tem 40 anos, mas o cliente tem 20 e investe no cliente de 40. Sabe? E aí pode ser idade, pode ser segmento, classe social, religião, né? Então você tem que entender, o público que já te consome, que já te validou, por que ele te consome? E estrategicamente, quem é o teu público? Tá? Eu tenho 2 amigos que são diretores de marketing em 2 redes de supermercado grande aqui em Curitiba. E ano passado a gente estava no evento de supermercado, sentei com os 2 numa mesinha bistrô. Lá na Apras, né? Na Apras, né? Eu falei, cara, posso tirar foto com vocês aqui? Não, isso aqui a gente só pode sentar junto se tiver um NDA e tal. E todo mundo amigo ali, brincando. E eu cheguei para os 2 e falei, por que eu faço uma compra de R$300 na tua loja, com papel higiênico, com material de limpeza, com uma série de coisas, e virei para o outro, por que eu faço uma compra de R$300 na tua loja, com queijo, com vinho? Cara, é o mesmo ticket, produtos diferentes. Aí eu inverti. Por que eu não estou indo comprar margarina na tua loja, por que eu não estou indo comprar vinho na tua loja? E eles, cara, você continua sendo você, só que o teu momento de compra me faz escolher, e no teu momento de compra você vai escolher o outro. Cada um escolheu um momento de compra. Tem horas que eu estou sensível a preço. Né? Eu sou um exímio lavador de louça. Você deve ter ouvido essa história de sala de aula, né? Eu não preciso do melhor detergente. Mas igual eu só compro... Vou até falar, não me processa. Eu só compro IP. Só compro IP, não compro outra. Eu tenho esse preconceito de detergente. A minha mãe até reclamava, você fica usando IP, não pega mais barato, não sei o que. Mas não sei por que inconscientemente. Vamos chegar lá. Mas eu compro a marca própria do supermercado, a mais barata. Porque eu faço a diferença lavando louça. Agora eu não sei lavar roupa. Aí eu compro a Omo. A Unilever entende, e desde criança eu escuto que se sujar faz bem. Né? Então o Omo deve saber lavar roupa melhor do que eu. Então tem produtos, e eu continuo sendo eu. Sim. Uma categoria eu estou buscando... Desculpa. Em uma categoria eu estou buscando preço, na outra categoria eu estou buscando um produto premium. Eu mudei? Não. Eu tenho uma outra idade, um outro endereço? Você é o mesmo cliente. O meu comportamento mudou. Com base na minha intenção de compra, a base da utilização desse produto, com base na minha expertise de cada produto. Tá, mas eu gostei desse tema. Quando a gente trata agora um empreendedor que ele tem um produto mais premium, e ele tende a entender que o cliente de classe um pouquinho mais baixa não vai comprar o premium, por quê? Porque ele só compra o produto de mais barato, etc. Só que o senhor está falando basicamente o contrário, né? Porque esse mesmo cliente que ele pode escolher pelo preço, ele tem uma classe mais baixa, ele pode querer o premium. Claro. Não é porque eu tenho dinheiro que eu não quero racionar o meu capital. Sim. Não é porque eu não tenho dinheiro que eu não almejo ter um produto premium. Né? Antigamente eu dava o exemplo do Nike, né? Mas pega um PlayStation 5 hoje, quanto custa um PlayStation 5? Deve ter uns 3 mil. 4 mil e pouco. Né? Se eu pegar pelo índice de potencial de consumo, uma classe C, B, não é um público consumidor de um PlayStation. Sim. Só que um moleque que está fazendo estágio, ele junta, porque não tem crédito, ele junta grana o ano inteiro para na Black Friday comprar. Porque ele se identifica com a marca, porque os amigos jogam, ele quer estar na mesma plataforma. Ou ele quer aquele tênis específico. Só que daí, muitas vezes, o empreendedor focado, entendendo, não, o meu produto é caro, quem vai comprar é só a classe A. E esquece de fazer o marketing pro cara da classe D, porque o cara da classe quer comprar, ele vai juntar dinheiro para poder comprar. Até porque quando você fala de produto de luxo, né, saindo do premium e indo para o luxo, né, parte da entrega de valor não é técnica, não é performance de produto. O quanto isso te dá uma exclusividade, o quanto isso te dá um status social. E se você não fizer uma construção de marca, que mesmo que não tenha uma condição econômica para comprar em larga escala o seu produto, não valorizar, quem pode comprar não vai querer, porque vai ser rejeitado.
né? Então, parte do luxo, do valor do luxo é ser exclusivo. E ser exclusivo por algo que as pessoas querem. Olha, aquele cara tem um bom relógio, aquele cara tem um bom carro, aquele cara tem tal marca. Né? Então, faz parte dessa entrega de valor. Isso é uma construção de marca. E também se a Ferrari não fazer marketing classe C e dela, nunca vai ser Ferrari também. Você já comprou uma Ferrari? Nunca comprei. Tem certeza? Acho que não tem certeza. Acho que não tem uma na garagem. Não tem um acho que não tem numa Ferrari, garagem. Uma camiseta da Ferrari, um perfume Ferrari? Um perfume já. Você entendeu a construção de marca? Ela não está no produto principal. Você assiste Fórmula 1? Assisto. Gosta do Lewis Hamilton? Gosto. Você viu o aerofólio dessa temporada? Mudaram a cor. Você está consumindo Ferrari. Talvez, sim, talvez não, você em algum momento você chegue, vou comprar a minha terceira Ferrari. E você se tornou um cliente consumidor do produto principal. Possivelmente, eu nem você, e eu digo assim, a hora que eu tiver dinheiro para comprar uma Ferrari, com certeza não vou comprar uma Ferrari. Mas eu vou andar de Ferrari por vários lugares do mundo com esse dinheiro, porque eu posso ter acesso à Ferrari. Né? E isso é uma outra mudança de comportamento que, principalmente com as gerações mais novas, está mais evidente. Não é exclusivo, mas está mais evidente. Até pelo poder que a tecnologia traz. A busca pelo acesso ao bem, à propriedade. Eu não preciso mais ter o carro, eu preciso ter acesso ao carro quando necessário. Seja uma Uber, fotinha. seja um carro locado ou por assinatura. Naquele momento eu preciso do carro. No dia a dia eu não preciso. Né? Então isso está mudando. Puxa, mas um carro é um carro. Para algumas gerações é status, para outras gerações é utilidade. Para outras gerações é o mal necessário. E não é sobre certo ou errado, é sobre entender qual desses três é meu público, em qual situação ele consome o que eu consumo. Eu tenho um carro. Você acha que eu não alugo o carro? Há 2 semanas fui para São Paulo com o carro alugado pela empresa, numa locadora. E qual locadora eu escolhi? Eu fiz uma decisão de compra de um serviço que não é usual, porque eu tenho a propriedade, mas em alguma necessidade eu precisei dele. E aquela construção de marca pequenininha, deu efeito. Eu fui para a bandeira verde, não fui para vermelha, não fui para azul, entendeu? Entendi. Mas pegando esse gancho, né, professor, que o senhor falou, a geração que vai achar uma má utilização, um mau uso, a geração que vai achar utilidade e a geração que vai achar status. O empreendedor, obviamente, ele tem que entender, eu quero a geração que vai achar status, eu não quero a geração que vai fazer a má utilização. Mas na construção de marca, é importante comunicar com os 3 públicos ou o senhor entende que tem que comunicar com um público somente? Olha, primeiro, cuida com esse eu quero. Ele é importante, ele te dá uma visão estratégica. Mas também se pergunte, quem me quer? Eu quero esse público. Ok, esse público te quer de volta? É que nem Tinder. Você dá tem interesse. Recebeu o de volta? Né? Então não deu match. Né? Então assim, eu estou conseguindo conversar com esse público. Segmentação é um dos tesouros do marketing. Né? Por quê? Porque você vai ter um máximo de retorno quando você foca, você restringe o teu mercado, seja para comunicar, seja para distribuir, seja para precificar, seja para compor, né, a formação do seu produto. É para esse segmento. É difícil, não significa que você não tenha sucesso, mas é muito mais fácil, muito mais inteligente quando você faz um recorte de mercado, um segmento, um nicho pequeno que seja, e é aqui que eu vou atuar. Então, sim, eu tenho que concentrar minha comunicação para esse público. Eu tenho que pensar a característica do meu produto para esse público. Eu tenho que pensar a precificação que faça sentido para esse público. Isso não me impede de ter um impacto com os demais públicos, mas aonde está o meu foco? E foco não é exclusividade, foco é foco. Sabe a fotografia? Que você tem um foco aqui. Ainda aparece o fundo. O borradinho, ele aparece sem foco, mas o foco está na pessoa. Mas o fundo Mas ele está lá. Ou seja, do ponto de vista de marketing, eu nunca vou falar para você, puxa, ter a logo aqui não é legal. Talvez não seja o mais importante ter a logo aqui. Claro que se aparecer, é um reforço de marca. O mais importante é estar presente em 47 episódios aqui, consistência, falando com o público da tua audiência. Muita gente está ouvindo o podcast, não está assistindo. A logo foi decisiva? Não, mas ela não é ruim estar aqui. Não está no foco. O foco está em estar presente, em se posicionar. Né? Então, você já viu que tem pizza no mercado congelada de uma fatia? Pizza congelada? Uma fatia, não lembro de ter visto. Uma fatia. Sabe por quê? Porque existe um público que mora sozinho, que não vai comprar uma pizza inteira
E que assim como o hambúrguer congelado, como o nugget, ele compra 3, 4 fatias de pizza, ele chega em casa, coloca no micro-ondas e faz uma única fatia. Ele não precisou comprar pizza. Então. Ou seja, isso é composição de produto. Adaptação ao comportamento. Quanto custa? Qual o tamanho? Qual o sabor? Qual a cor? Qual, né? Por onde eu vou vender? Qual o canal de venda? E como eu vou comunicar? Isso te lembra alguma coisa? Sim. Os nossos famosos, né, 4 P's do marketing. Essas são minhas ferramentas. Posso fazer para todo mundo? Posso. Vai me custar tempo e vai custar dinheiro. Será que eu vou ser eficiente? De cara, provavelmente não. Então, é muito mais fácil a gente ir construindo isso de um segmento para outro, desde que tenha uma consistência e faça sentido, né? Tem alguns cases famosos aí que Colgate já fez aspirina. Já fez, né? Não deu certo. Quando a Colgate faz um enxaguante bucal, eu compro. Quando ela faz uma escova de dente, eu compro. Quando faz um medicamento, shampoo. A Olivetti, você não lembra, você é novo, né? O pessoal que está acompanhando, que escrevia nas Olivettes, eu fiz curso de datilografia numa Olivetti. Isso aí eu lembro que o senhor contou. Não entendeu o movimento de mercado, achou que vendia máquina de escrever, quando na verdade vendia acessório para o escritório. O escritório mudou pelo contexto tecnológico, vieram os computadores. Tardiamente a Olivetti começou a fazer monitor. Entre comprar um Samsung, um LG... Que já tinha construído a marca antes. O que a Olivetti entende de monitor? E não era ruim, mas a minha percepção de marca é, por esse preço parelho, eu vou em quem é mais sexy, em quem é mais especialista no assunto. Eu vou comprar um Samsung. Mas indo para esse lado, professor, que a questão dessa percepção de marca, o senhor está basicamente falando no produto e na percepção de marca, que o produto que eu mais vendo, talvez não seja o produto que eu mais vou vender daqui a 5 anos. E isso para o empresário é assustador, né, professor? Sim. Porque, vamos supor, a Apple, né? A Apple tem um iPhone, todo mundo comprou o iPhone. E talvez o comportamento do consumidor mude tanto, ou vamos dar o exemplo real, né? O exemplo do iPod. A Apple fez o iPod e era um produto. Só que se ela tivesse investido totalmente no iPod, talvez a Apple não seria a Apple hoje, né? Então, essa questão do entender, talvez é assustador, porque o meu produto hoje talvez não é o produto que eu vou vender daqui a 10 anos. A pergunta, eu vou voltar algumas décadas. Por que não foi a Sony que inventou o SonyPod? Foi a Sony que inventou o Walkman. Ela muito bem adaptou o Walkman para o Discman. Então não viveu essa época. Não vivi. Né? Tô fita concordando só. cassete, O fita cassete eu lembro. A fita cassete você colocava aqui na cintura, fonezinho de ouvido, com fio, né? Depois vieram os CDs, o compact disc. Ok, tinha buffer, porque você balançava, ele parava o disco. Por que não foi a Sony que lançou algo para tocar um arquivo digital? O iPod ele veio para tapar um buraco, uma oportunidade de mercado, para que o nosso comportamento tinha mudado. A gente estava baixando MP3, essa parte você pegou. Essa eu lembro, Estava baixando MP3 pirata na internet. A Apple entendeu, puxa, isso aqui é um problema para a indústria fonográfica. Uma empresa de computadores. Ela lança um dispositivo, por quê? Por questão de compatibilidade, de proteção dos arquivos, para junto com as gravadoras poder lançar o iTunes. O iPod ele é o dispositivo físico que materializa o lançamento do iTunes. Uma plataforma onde você compra por 99 cents a música que você quer. E não mais o CD inteiro com um monte de música que você não gosta. Ela resolveu o problema. Por que o iPod não é mais usual hoje? Porque esse problema aqui, já tem hoje várias plataformas que inclusive, de forma legal, eu posso ouvir de graça as músicas. Então não importa mais sobre aonde eu vou usar. Né? Então, está constante mutação. A dor pode continuar a mesma, mas a forma que essa dor vai ser resolvida vai se alterando. Ou seja, o iPod ele foi um produto de muito sucesso, vendeu milhões de dispositivos num período curto de tempo onde aquilo fazia sentido. Depois de um tempo, parou de fazer sentido. A Apple continuou. A empresa tem que ter a rapidez de se adaptar na hora. É entender para onde o mercado está seguindo e você não tentar insistir, não tentar bloquear, que foi o famoso caso da Kodak. Inventou a máquina digital, não, mas o meu modelo de negócio é vender película, vender filme, isso aqui não pode ser. Não foi dentro da empresa, deu a volta anos depois. Não entender que o produto... Estamos aqui gravando com máquinas digitais um podcast e a Kodak só está aqui na lembrança. Mudou. Mas gostei do tema mercado.
Vamos trazer agora para o microempreendedor, o empreendedor que ele não tem tanta profissionalização, assim, um empreendedor que fatura menos, etc. O seu Zé da padaria, o seu João da farmácia, o seu Bruno do restaurante, essas coisas. Esse empresário, ele tem passado por algumas situações que quando o faturamento dele cai, ele geralmente culpa o mercado. O quanto o comportamento do consumidor influencia isso e o quanto o senhor acha que a empresa, o seu João da farmácia não entendendo que ele vai ter que vender outra coisa na farmácia dele, que a farmácia dele vai ter que ter maquiagem também ao invés do seu remédio, e que o dono do mercado da esquina ele vai ter que ter um vinhozinho ali. O quanto o senhor acha o mercado em si e o quanto o comportamento do consumidor está influenciando isso que cai o faturamento deles? Vamos lá. É fácil. De novo, filosofia, cara. Filosofia é a base da sociedade. Immanuel Kant, né, existencialista, ele falava sobre o pavor que o indivíduo tem de ver o seu nome gravado na escama do dragão. Diante do dragão você dá um passo atrás, você fica com medo. Sim. Quem é que dá um passo à frente para assumir a responsabilidade de tomar a decisão, de lutar por uma mudança, por alguma coisa? Aquele que tem um perfil nato de líder, né? Eu vou resolver isso. E todo mundo que ficou para trás faz o quê? Aponta o dedo, porque é muito conveniente você culpar quem tomou a decisão. A gente culpa o governo, a gente culpa o mercado, a gente culpa o clima, a gente culpa todo mundo. Porque é o outro. Se não fosse assim, eu daria certo. Legal, cara, mas assim, você entende que isso vale para todo mundo? Independente da orientação política, cara, o presidente que está lá é esse. E o próximo vai ser aquele. Você gosta ou não gosta, os Estados Unidos está tendo essa postura. Isso é uma variável global. Naturalmente, alguns segmentos são mais favorecidos do que outros, quando existe uma situação... interferência, sim. Interferência, né? Então, a gente viu pandemia, né? Varejo fechou lojas, se prejudicou. Indústria de placa eletrônica, cara, tinha cliente lá que antecipou uma segunda planta porque estava fazendo placa eletrônica para respirador. Ou seja, cenários e cenários, né? Mas, de uma forma geral, isso é global, isso é para todo mundo. A mudança de mercado é para o mercado inteiro. A pergunta não é nossa, por que mudou e quando vai voltar? O que eu faço diante da mudança? Está chovendo? Eu posso me esconder da chuva, eu posso entender que eu vou me molhar e vou continuar andando, ou eu posso vender guarda-chuva. Depende do objetivo e da disposição de cada um. Né? Então, o comportamento do consumidor muda assim como o mercado muda. Só que o que acontece? A falta de preparo desse empreendedor, por isso assim, tem que acompanhar podcast como o Papo de Sócio, tem muito conteúdo bom, muito conteúdo gratuito na internet, tem muita porcaria também. Tem também. Tem que saber filtrar, e se você não tem um bom poder de curadoria, usa o Pedro. A curadoria dele está trazendo gente legal aqui para falar coisas boas, né? Então o podcast acho que deu muito certo por isso, né? Poxa, eu conheço o Pedro, tenho uma linha e ele está trazendo conteúdo de qualidade para mim, em vez de eu ficar procurando no meio de tanta tranqueira, né? Se especializa. Não é porque eu tenho uma pequena farmácia, um pequeno empório de bairro, que eu não tenho que saber o que está acontecendo no NRF em Nova York. O maior evento de tendências, de tecnologia, de consumo do mundo. Todo final de janeiro em Nova York, o mundo olha para lá. Eu sou pequeno, isso não é para mim. Pega o insight, traduz para a realidade do teu negócio, porque alguém está estudando o mercado, está investindo milhões e que você não consegue fazer, e esse conteúdo chega de graça para você. Né? Agora é o seguinte, apertou, estou vendendo menos, o mercado não está tão comprador. O que o empresário faz? Ele reduz sobrevivência, só que ele reduz geralmente no lugar errado. Fala sobre isso, professor. Não é diminuir a comunicação do outdoor. Sabe o que o empresário faz da farmácia? Ele apaga metade das luzes, porque a conta de luz está cara, estamos na bandeira vermelha agora, e aí, puxa, funciona a loja com metade da iluminação. Só que ele não entende que o cliente que está passando na calçada não entra na loja porque aquela loja está apagada. E, cara, varejo e iluminação. Tá vendendo menos? Cara, coloca mais 20% de iluminação na loja. Mas vou investir? Vai, mas você vai investir. Isso é marketing. Investindo certo. Marketing não é fazer propaganda, apenas fazer propaganda. É fazer o que o cliente vende. É entender o que está acontecendo. Eu vou deixar minha loja mais sexy. Mudar a prateleira, cara, ou mudar a iluminação. É gostoso ir na sua loja, cara. Tem um espaço pequenininho no canto ali, com os brinquedinhos que eu vou com meu filho. Ele fica ali brincando enquanto eu vou
Porque senão, sabe o que acontece? Estou com a criança pequena, poxa, tem que ir lá, uma venda assistida, balcão, fila. Ah, depois eu vou porque com o pequeno agora vai ser um transtorno. Se eu tenho um cantinho para deixar a criança, vou aproveitar que eu estou no caminho e vou passar. Se está bem iluminado a lojinha, cara, eu vou entrar nessa loja. O produto vai saltar aos olhos. Não precisa lustrar a maçã, né? Mas se tiver uma iluminação amarela em cima da fruta, ela acende. E aí dá fome, eu vou levar 3 maçãs em vez de uma. Né? Só que alguém tem que explicar isso para o empresário. E deixar mais simples. Ele entende de comprar e vender. Vive a briga do fluxo, né? Porque aí acaba ficando refém do fluxo e não tem o tempo muitas vezes. Porque também o empresário pequeno é muito operacional, né? Ele não é estratégico, ele tem que... Ele é tomado pela operação, ele está na frente ele está na boca de caixa vendendo. E foi ele que criou o negócio, né? Então tem também esse senso de necessidade, não, eu tenho que fazer, eu tenho que ser muito operacional. Sim. E é difícil você sair da operação para ser estratégia o tempo todo, principalmente um pequeno empresário. Ele tá no caixa, ele está na operação, ele tá fazendo. Mas, pelo amor de Deus, domine os conceitos do seu segmento. Se eu estou no varejo, eu tenho que saber que iluminação é chave. Eu posso reduzir o Google, mas eu não posso apagar a luz, entendeu? Caramba. Esse insight, hein, pessoal? Ó, já falamos de cliente, já falamos de... Pô, na loja, não vai apagar a luz, empresário, não vai reduzir o custo onde não é para reduzir. Então, olha que insight, tem muito empresário reduzindo o custo onde não pode reduzir, e aí mantém o custo em outros investimentos. Ele está mostrando que outra coisa também é marketing, que a sua iluminação é marketing, que o produto que você vai ter lá é marketing, tudo é marketing. Então, que ensinamento. E, professor, indo para o tema também de NRF, o senhor falou de NRF, o senhor muito influenciado, e o empresário que nem sabia o que é NRF, nem conhecia. Explica um pouco e quais são as principais tendências que o senhor tem encontrado para 2026? A gente está no início do ano, então o que o empreendedor ele pode adaptar na loja e o que o senhor vê que continua como tendência, né? Ano passado, experiência do consumidor Legal. Era uma tendência, hiperpersonalização, o que o senhor tem visto, o que continuou e o que mudou também, o que mudou no comportamento, o que a gente precisa adaptar? Olha que bacana, e o tema justamente do NRF desse ano foi o Next Now, ou seja, o próximo agora. Né? Então, como eu olho para o futuro, como eu olho para frente, e eu trago essa construção de modelo de negócio, de oferta de valor para o presente. É aquilo que a gente falou no começo, de antecipar. Né? Então, justamente a temática desse ano do NRF foi o que vai acontecer nos próximos anos e como eu vou me preparar a partir de agora para quando a exigência for essa, quando isso for padrão, eu já sou uma opção compatível, elegível para esse consumidor me escolher. Né? Há alguns anos a gente estava falando de varejo levar serviço para dentro da loja, porque as lojas físicas não estão perdendo volume de vendas por causa do e-commerce. Elas estão perdendo porque é chato ir na loja. Porque não se diferenciar. Cara, eu não vou no banco sacar dinheiro, eu não fico na fila para tirar dinheiro de uma máquina que é maravilhosa, um caixa eletrônico, você dá 3 cliques lá, ela gosta do dinheiro e agradece. Depois, né? Mas assim, ela me dá o dinheiro. Eu não fico na fila para fazer isso. Por que tem que ficar na fila para pagar uma Coca-Cola? Você entra no supermercado, fila gigante, loja cheia. Você entra numa loja, não tem vendedor para te atender. Você entra numa farmácia, cara, fila lá no fundo. Não é conveniente. Dificultou é chato, a vida do cliente. É boring. O que eu vou fazer? Sento no sofá com o celular, eu compro, mando entregar. E o frete é grátis ainda. Né? Ou seja, não é a competição do e-commerce. A gente se tornou mais exigente. Enquanto eu não tinha um e-commerce, eu tolerava isso. Né? Agora que eu tenho canais mais convenientes, eu não tolero. Agora, se eu tenho uma loja mais sexy, mais atraente, tenho serviços, vou levar a bicicleta para arrumar, não numa oficina, mas lá na loja. Algo mais completo. Enquanto está sendo feito o serviço, o que eu vou fazer? Eu vou passear na loja e eu vou comprar mais alguma coisa. Está aumentando o fluxo na loja, a loja vende. Né? Então, já falou de metaverso, já falou de uma série de outros conceitos aí. Esse ano é o próximo agora. Então, no seu segmento, qual é a próxima tendência? Você deve ter acompanhado, né? A gente falou isso em sala de aula, a gente está indo agora para o 3º exemplar do Entre Drones e Dinossauros. Posso fazer uma chance? Pô, fica à vontade. Né? Tem um grupo de amigos aqui, o The Masters, que a gente junta especialistas de diversos setores. Já escrevemos 2 livros, estamos fechando agora a trilogia esse ano com um 3º exemplar.
onde o primeiro a gente falou muito sobre ambidestria. O primeiro é bom, recomendo. Bom. O segundo e o terceiro ainda não li. O terceiro vai sair, né? O segundo Vamos ver eu não se eu li. tenho um, eu vou trazer o 2 para você. O segundo eu não li ainda. O terceiro sai no final do ano. Primeiro a gente está falando sobre ambidestria, ambidestria da gestão, que é justamente isso. Como que eu bato a meta do mês? Eu tenho que sobreviver, Pedro. Não posso esperar o metaverso se tornar sucesso para daí vender lá no metaverso. Daqui a 8 anos, como o Gartner diz que é o tempo médio para o mercado digerir isso, eu já quebrei. Eu tenho que fazer dinheiro hoje. Cara, final de mês eu tenho que bater meta. Ok? Estou preso na operação. Esse é o dilema do empreendedor. Sim. Mas eu também tenho que separar um tempinho para escutar o papo de sócio. Eu tenho que entender o que está acontecendo lá no NRF, lá em Nova York, para eu poder pensar o amanhã. É o que o Sandro Magaldi e o Salib falam muito nos livros deles de gestão do motor 1, motor 2. Né? O conceito não é deles, é de uma consultoria americana de estratégia, mas eles aportuguesaram, eles trouxeram isso para a cultura brasileira com uma coleção de livros aí, que fica a recomendação já, gestão da manhã e tudo mais. Motor 1, fazer resultado hoje. Motor 2, garantir que o meu negócio vai ser competitivo num cenário diferente amanhã. Inovação. E o melhor momento para eu pensar em inovação, para eu despender investimento para algo que, por natureza, vai dar errado, porque é tentativa e erro, eu estou explorando possibilidades. É quando o motor não está funcionando. Quando está funcionando muito bem, quando eu estou na bonança, cara, eu estou fazendo caixa, eu estou fazendo dinheiro, porque a hora que vem uma crise, eu preciso ser extremamente enxuto, eu preciso fechar as torneiras. E aí é difícil você ter que inovar sem a liberdade de errar. Mas que dilema também, né, professor? Porque o motor 1 tá indo bem. O cara tá ganhando dinheiro, então o cara já tá feliz e não, eu tenho que investir nisso aqui porque eu vou ganhar mais dinheiro, não sei o quê. E ele não investe no motor 2. Por 20 anos a Amazon deu prejuízo. Por quê? Todo lucro voltava como reinvestimento, não tinha distribuição de dividendos. Por quê? Investir no negócio. Então quando o teu negócio está dando certo, é onde você mais tem que investir no seu negócio. É aquilo que eu te falei. O time que está vencendo é o que mais tem que ser mexido. Então você tem condição de investir mais, para aprimorar, para lançar um produto novo, para aperfeiçoar um serviço, para lançar algo a mais, para fazer uma pesquisa que antes não dava para fazer, para entender melhor o porquê você é preferido pelo seu público, o como você está em relação ao seu concorrente, né? Porque a hora que você tem que ser preciso, você tem que ser enxuto, cara, é muito difícil você fazer inovação e tem que acertar de primeira, porque se eu errar eu quebro. Agora, se eu já inovei antes, já fica mais fácil. Por exemplo, ainda falando de isolamento social que a gente viveu alguns anos atrás, eu moro aqui no Portão, em Curitiba, tem um mercadinho de bairro pequenininho que eu não conhecia. Saiu uma matéria num grande jornal aqui na Gazeta do Povo, que eles tinham um aplicativo. Cara, nada demais, um aplicativo de compra. Mas em 2020, para uma pequena rede de supermercado, isso era diferente. E esse cara começou a vender pra caramba e eu comprava 2 vezes por semana com ele, sabe por quê? Porque funcionava. Era o melhor aplicativo? Não, era lento, mas funcionava. Se entrava no e-commerce das grandes redes, não estava preparado para aquele volume. O cara já tinha ele não fazia consolidação de estoque. A hora que você ia para o checkout fechar a compra, metade do carrinho estava indisponível. A experiência era horrível. Quem estava vendendo bem? O cara que se preparou antes. Que já tinha feito pro volume dele. Lembra dos meus amigos do supermercado? Eu batendo na porcaria. E aí, cara, cadê o e-commerce, cara? Quero comprar de você. Eu tô te traindo, viu? Tô pulando a cerca com o pequenininho aqui do bairro. Pô, não dá, porque, cara, a gente tem que se movimentar. Leva tempo para fazer isso. E na magnitude da empresa, né? Uma mudança dessa vai investimento de outras áreas, vai pessoas, né? Então é mais lento e não coloca um devido esforço. Se você errar no momento de crise, talvez você não tenha fôlego para tentar de novo. Porque o erro é grande. Né? Então, essa coisa do motor 1, motor 2, ela é importante em função disso. E só para terminar o merchan, o segundo livro, ele vem falar de mega tendências. Então, se o motor 2 está olhando para um futuro, para essa inovação, a gente fala ali sobre mega tendências em cada segmento. Ou seja, de mega tendência é uma tendência com uma tendência de duração de pelo menos 10 anos. Para já uma preparação maior. Então é algo que vai mudar e vai perdurar por pelo menos 10 anos. Então é uma mudança um pouco mais consistente. E isso me justifica muito fazer um investimento, porque eu não sei se essa tendência é de fato, uma tendência, ou se ela é um modismo, que daqui 3 meses... Sim, pode acabar. Sabe, é fogo de palha. Coloquei uma grana e agora ninguém mais usa isso. Hoje acontece muito por causa das redes sociais, né? Então uma trendzinha... Você tá no hype, puxa, em 2 semanas e depois morreu, né? E, puxa, comprei um monte de produto de estoque e tudo mais e agora ninguém compra mais isso.
O exemplo que a gente tem prático, né, que a gente vai saber o que vai acontecer, é a questão do Toguro, né, do sabor energético. Então, vai continuar, o quanto vai ser investido, são coisas, temas de marketing que a gente vai descobrir, né, mas é aquilo, talvez você se prepare demais e era um modismo. Então, é uma situação complicada. É difícil você dosar a mão, porque é para-brisa, é para frente. E a gente consegue amenizar essa incerteza com dados. Então, facilita fazer uma projeção quando você entende muito bem o teu passado. Você entende, nessas mudanças, o que aconteceu, como eu me comportei, qual foi o resultado. Então, puxa, terminou o ano, faz a medição. O que deu certo nesse ano? Cara, eu vou botar mais grana, vou colocar 3 vezes mais dinheiro aqui. O que deu errado? Vale a pena recuperar? Vamos tentar de novo? Ou simplesmente tira do radar? Entendi. Para ser mais assertivo. Tá. E, professor, o senhor acha que, indo para um lado agora de geração, né? Tá vindo uma nova geração Z. Não sei qual que é depois da geração Z, agora a nova que tá. Alfa, a geração Alfa. Tem um alfinho em casa, cara. Tem um alfinho em casa? Então tá vindo a geração Alfa, a geração Z. As empresas, muitas vezes, ela tem uma geração, ela tá trabalhando com uma geração 3 vezes à frente da geração Z ou da geração Alfa, né? Como que o senhor acha que as empresas têm que fazer para comunicar com a geração Z, para comunicar com a geração Alfa, para construir a empresa, construir esse império, se manter nesse império, né? Igual a CIMED agora trouxe o Toguro para se comunicar com a geração Z. O que o senhor acha de soluções para essas empresas, para que elas possam se comunicar com uma geração que tá vindo? Não é a geração que vai comprar, talvez agora, mas é a geração que vai me comprar daqui 5 anos e vai fazer o que vai manter minha empresa. Cara, assim, geração nova vem desde que a gente desceu das árvores, né? Então, assim, toda hora você tem uma geração nova. E cada geração nova, ela entende o seu cenário conforme o cenário está acontecendo. Então, eu sou de um tempo que eu via o mundo funcionando de um jeito. Quem veio depois entende o mundo funcionando de um outro jeito. Quem veio antes viu outras coisas. Você está com quantos anos? Estou com 19. 19. Você tem consciência, você sabe o que foi o atentado de 11 de setembro. Mas você não viveu isso. Né? Então, você entende que isso tem peso diferente para a minha geração e para a sua? Eu sei o que foi a guerra do Vietnã, mas eu não vivi isso. Né? Então, essas mudanças, guerra, política, revoluções sociais, elas têm pesos diferentes. Por quê? Porque quanto tempo isso fica na mídia, quanto tempo a gente respira esse contexto? Qual foi o sentimento que eu senti quando eu vi ou quando eu vivi, né? São sentimentos diferentes, né? Porque a pessoa que viveu aquilo, ela tem um sentimento muito mais intenso sobre o assunto do que a pessoa que viu pela internet, que viu num documentário depois, né? Cara, você está com um projeto fantástico. De novo, parabéns. Você está começando um podcast. Quanto tempo você acompanha podcast? Desde o Flow, né? Uns 4, 5 anos. 4, 5 anos? 4, 5 anos. Quanto tempo você assiste vídeos na internet? Uns 8, 9 anos. Você considera que você tem 19? Estou falando metade da sua vida. Você entende o peso disso? O quão natural para você é chegar aqui e produzir algo para a internet? Eu sou de uma geração que eu vi a internet nascer, cara. 92... quando abriu a .com, eu estava procurando aqui no Brasil, estava chegando as BBS. Não sei, mas eu concordo. Cara, era um outro mundo. Existia um mundo offline. Meu pai é dessa época. Pai é dessa época. Estão aqui acompanhando tudo, gente. Então, assim, a minha visão de mundo, de comunicação, de tecnologia, e olha que eu trabalho com tecnologia, ela foi construída numa transição. Eu sentei numa produtora bonita como essa, 5 encontros, eram 2 produtoras, eu estava com a parte de marketing, mais uma agência não tinha agência de digital na época, né? Mas uma agência que estava fazendo a parte de comunicação, e a gente tinha um projeto fantástico, produzir pequenos vídeos institucionais e comerciais para o pequeno empresário, para o pequeno lojista, que não tinha condição de pagar aquela mega produção de câmera e tudo mais, porque ele não ia anunciar na TV. Eu ia colocar 3 linhas de código, fazer streaming, né? Não foi o Netflix que inventou o streaming. A gente ia produzir um vídeo, ia hospedar isso num servidor. Esse servidor ia disponibilizar no site da empresa aquele vídeo e o lojista ia pagar para a gente por mensalidade, por assinatura. E a gente tinha um ponto de equilíbrio com tantos meses, lá na frente o resto era lucro. Cara, um modelo de negócio fantástico, a gente ganha muito dinheiro. Estruturou bem. Na 4ª ou 5ª reunião,
chega um cara com uma tela impressa do YouTube, coloca na mesa. Vocês já viram isso aqui? O que é isso aí? Tal de YouTube. Como é que funciona? Cara, é uma plataforma de graça. Coloca o vídeo lá, pega um endereço e coloca no site. Alguém já pensou que todo mundo ali estava sentado, organizado para fazer? E já tinha facilitado. Eu perdi hein? negócio porque surgiu o YouTube. Eu posso virar um militante contra o YouTube e tudo mais, ou eu posso estar aqui fazendo conteúdo com você no YouTube. Né? Mudou o cenário. Eu vivi essa transição. E tem que se adaptar. Você nasceu com um tablet na mão, com uma TV, com um celular, e para você é muito mais natural respirar isso. Para os nossos pais, né, meus pais mais antigos, né, o que acontece? Esse negócio de internet, eu sei que existe, que tem agora, mas não tem o mesmo peso da TV. Porque ela ainda vai assistir ao Jornal Nacional às 8. É onde eu vou buscar informação de qualidade, com credibilidade e tudo mais. Internet é internet, cara, tem essas coisas aí. Eu sei que existe, mas eu não dou peso. Por quê? Porque a vida dela, ela viu conteúdo de qualidade, de autoridade, aonde? No telejornal. Mas aí ainda tem uma geração mais nova que agora não quer assistir TV, né? Quer procurar canais de conteúdo. Porque a TV nunca conversou com ela. Sou uma geração que eu esperava a família ir dormir. Eu sou gamer. Eu só podia jogar videogame depois que a minha avó terminava de assistir sei lá o que eu estava assistindo. Ela assistia a novela das 9. Cara, tipo, eu tenho na cabeça aqui, tá passando agora, como é a Renascer, né? Renascer? Não, eu não assisto TV. Acho que é um remake. Eu assisto com minha mãe vai lá em casa. Eu brinco com ela assim, será que dessa vez vai morrer? Será que dessa vez vai escapar? Né? Porque... Já aconteceu, né? Eu assistia a novela, não porque eu gostava da novela, porque era a janela que tinha, só tinha uma TV em casa. Quando o pessoal ia dormir, eu poderia usar a TV. Hoje você já tem um tablet com 4 anos na mão, você tem a sua tela. Então isso muda a forma com que cada geração enxerga o mundo. E a gente só está falando de tela, de conteúdo de internet. Né? Agora pensa isso em vários contextos de sociedade. Então é natural que tenha uma dicotomia de visão. Tá? O que está acontecendo é que pela primeira vez na história a gente chega a ter 4, em alguns lugares até 5 gerações diferentes confinadas numa mesma empresa. E aí a faísca sai. E aí é uma pitada da rede social, né? Mas a rede é só um instrumento do nosso comportamento. Ela só potencializa. Hoje tudo é polarizado, verdadeiro ou falso. Eu costumo brincar, diferente da internet, que tudo é verdadeiro ou falso, eu posso usar duas coisas. A gente fez ali uma gravação antes, né? Eu ia falar disso agora. Poxa, mas investe nisso, investe nos dois. Mas como? Não tem o melhor caminho. Agora existe contingência e redundância. Por que você não fazer os dois caminhos? Conte, inbound ou outbound? Os dois. Por que tem que escolher um? Inbound, mais lento, mais qualidade, é o que a gente está fazendo. A ESIC está fazendo inbound aqui. Então, você que está nos acompanhando, nunca ouviu falar da ESIC, talvez seja de fora de Curitiba, mas você vai descobrir que a ESIC tem um curso de educação à distância. Você de Curitiba vai descobrir a ESIC, você vai, a partir disso, procurar. Você ainda está no primeiro ano do segundo grau e você vai consumir a ESIC alguns anos depois. É o que você falou ali daquela construção de marca, né? Existe o outbound, que é a ESIC pegar e ligar para você, Pedro, seguinte, cara, vamos fazer uma pós-graduação agora. Fechar uma equipe de site sales ali. Por que eu tenho que escolher um caminho? Eu vou correr pelos dois. Um é mais rápido, é menos eficiente, né? É volume. Sim. O outro é muito eficiente, mas ele é longo. Só que os dois me trazem clientes. E difícil até de mensurar isso ao longo do tempo. E os dois me trazem clientes. Quando eu trabalhava numa empresa de software, de RP, cara, a gente montava laboratório nas faculdades, colocava de graça para a faculdade a licença do software, para o professor de contabilidade ensinar contabilidade usando o Proteus da TOTOS. Para o cara de uma linha de produção usar como é que funciona o módulo de produção com um MES para automação de máquina, de robô, de linha de produção, usando a ferramenta. E eu dava certificado para esse cara. Por quê? Porque ele está na faculdade, ele não imagina que existe um mundo de RP. Agora, se ele já sai conhecendo o RP, já sai certificado, coloca isso no currículo. É bom para a faculdade, mas ele vai para o mercado, ele vai ser mais competitivo numa empresa que tenha TOTOS. Ele vai se tornar influente nessa empresa um dia. Ele vai se tornar gestor nessa empresa. E o que ele vai preferir? O que ele já sabe? Lembra que comportamento do consumidor é programação de pessoas. Sim. A gente não gosta do termo, né? Mas pessoas são programáveis. Sim. Se eu consigo programar esse cara, já ter mais intimidade com o meu produto, é a mesma história da Ferrari. Se você já assiste Fórmula 1, tem um boné, tem a camiseta, usa o perfume,
Quando você tiver condição, por que você não vai comprar? Você passou a vida desejando isso. Você foi programado para isso. Entende? Então, essa é a construção de marca que as empresas precisam fazer, pensando nesse futuro. Que Né? legal. Como se antecipar. Que legal. Como eu chego mais cedo no meu concorrente? Sim. Não é no ponto de venda. A decisão não acontece no ponto de venda. Ali eu vou escolher qual produto, mas eu já estou na loja para comprar. Quando eu pensei a respeito, quando eu descobri que eu tinha um problema, quais são as alternativas? Eu posso comprar um produto, eu posso comprar um serviço, posso não fazer nada, posso terceirizar. Aqui eu tenho que fazer parte dessa decisão. É o que a Zic está fazendo no teu programa. Ela está participando de alguém que está buscando conteúdo de qualidade para se preparar para a carreira. E ela está aqui, está junto. Vai conseguir medir isso daqui 5 anos, quando alguém fizer a matrícula? Não vai. O próprio aluno vai saber que eu conheci a Zic no podcast do Pedro. Né? Mas isso é construção de marca. Não é a construção do resultado do mês. Né? O resultado do mês você faz promoção, você faz comunicação, você faz, promove o produto, cria uma condição de venda e fecha a meta do mês. Marca a longo prazo, é a estratégia. E professor, para a gente até fechar aqui esse assunto, eu gosto de trazer isso para o empreendedor pequeno que ele nos assiste, né? Ele está muito mais focado na promoção, que é aquilo que afeta o caixa agora, né? E a construção de marca, ela afeta o caixa depois. O que o senhor acha? É o equilíbrio para esse pequeno empresário? Ele começar a entender, não, eu vou ter que construir uma marca, porque eu vou ter que me diferenciar e não me preocupar somente com esse fluxo de caixa, porque geralmente é aquilo que o empreendedor pequeno acaba se preocupando, né? Olha, eu sou casado com uma gestora financeira e eu escuto dentro de casa. O caixa é rei. E isso todo dono de negócio sabe. O caixa é rei. Você quer ver? Eu sou comercial, sou marketing. Né? A minha visão é de gestão por competência. Eu chego em casa, estufo o peito, falei, vendi mais uma aula, tô naquela faculdade. Tal empresa me ligou para dar uma palestra. Voltei da palestra, tá? Minha esposa pergunta, e cadê o dinheiro? Não aconteceu nada ainda, eu não faturei. A visão dela é financeira, é fluxo de caixa. E o dono do negócio, ele quer saber onde está o dinheiro. O vendedor quer saber o que ele vendeu. O sucesso dele é conquistar nova receita. O financeiro está olhando dinheiro. Quando que vai receber? Então você tem que olhar para o dinheiro. Você quebra uma empresa por vender mais. Consegue acreditar nisso? Você que está nos acompanhando, entende que você pode quebrar uma empresa vendendo mais? Explica isso. Entra nesse aí, professor. Não é intuitivo. Mas se você tem um fluxo de caixa negativo, você paga à vista, recebe em 90 dias, e você está vendendo cada vez mais, você precisa comprar mais produto, você vai se endividando, você vai fazer o quê? Antecipar recebível, você vai reduzir tua margem, você vai pegar um dinheiro emprestado, você começa a se endividar para poder ter o produto para vender. Que a estrutura de caixa não era... Chega uma hora que você está devendo um monte, você não consegue mais comprar produto. E você está vendendo... E você não vende. Porque, entendeu? Então só está aumentando o teu problema. E aí você vendeu muito, foi de sucesso, você teve lucro. Porém, na hora... Mas não tem dinheiro. Você não consegue pagar o funcionário vai embora, sem funcionário... Aí você começa a ter os problemas operacionais. Caramba. Essa foi boa, hein? Essa aí, eu se fosse vocês até anotava, porque olha que ensinamento, hein, professor? Caixa é rei. Caixa é rei. Essa da sua esposa, Beijo né? pra você, meu amor. Zeli, essa aí é a minha doutrina de casa, o caixa é rei. E deve dar uma mistura, né? Porque marketing, venda e financeiro... Estamos preparados para dominar o mundo. Né? Professor, e uma pergunta só pra gente encerrar. De onde surgiu essa vontade de ser professor, essa vontade de ensinar? Conta um pouquinho sobre o senhor, assim, o porquê disso. Quem é o Alexandre Conde? Estamos aqui com quase 58 minutos, né? Um bom conversa. Já temos uma longa data aí de sala de aula. Já somos amigos. Já somos. Esse amigo do meu amigo é. Né? Então, para você que está nos acompanhando, eu vou dar o segredo. Ser professor, ministrar aula, é uma forma prática, que a gente exercita, inteligente, porque tem um contexto vantajoso, né? E remunerado de continuar aprendendo. Então eu adoro pegar um módulo novo de pós-graduação, que eu não tenho o slide pronto. E eu tenho uma disciplina. Cada novo módulo que eu pego, cada nova disciplina, eu te compro de 3 a 5 livros. Vai entrar dinheiro, vai ter receita. Essa receita, parte disso eu vou comprar conhecimento.
É um conteúdo que eu domino mais, domino menos, já tenho livro, já tenho o artigo científico, vou fazer pesquisas, mas eu compro de 3 a 5 livros relacionados àquele assunto. Para montar a aula, e eu me forço a ler e a explorar esses livros e trazer esse conteúdo de especialistas da área para montar aquele conteúdo. Isso faz com que eu aprenda mais. Teu portfólio aumenta. Quando eu estou numa sala de aula, quando a gente está conversando aqui, né, e você vai aprender muito, você estava falando muito disso, quando você tem que externalizar o seu pensar para fazer sentido para o outro, você aprende. Quando você escuta o outro, você aprende. Quando você tem que reargumentar para fazer sentido para o outro novamente, você está aprendendo. O senhor está fazendo os dois. Cara, e tem alguém me pagando para fazer isso? Ezique, obrigado, Ezique. Paga a mim, paga o Pedro para a gente aprender, gente. Entendeu? Esse é o pulo do gato. Né? A gente é pago para aprender. Né? Eu vou querer virar professor agora. Mas respondendo do outro lado da tua pergunta, né, de onde veio essa vocação, não sei te dizer, cara, mas eu sempre tive essa vontade de ir para a sala de aula. Eu lembro quando eu fui fazer pós-graduação, eu podia escolher entre fazer o projeto de pesquisa e podia fazer prática docente. Eu briguei na secretaria que eu queria fazer os dois, mas não precisa, eu entendi que não precisa, mas eu quero, né, mas só um tá bom. Eu falei, ok, mas eu quero fazer os dois. E aí eu tive uma professora que ela falou assim, meu filho, tem que lapidar umas coisinhas, mas vá para a sala de aula. E ela já era uma senhorinha, né? Ela falou assim, eu vejo muito de mim em você. Você tem uma paixão, você tem um brilho no olhar. Se eu lapidar isso, vai ser legal, né? E, cara, você acha que a minha primeira aula foi boa? O primeiro curso foi bom? Foi horrível. Né? Fui fazer aula em estúdio aqui, bonito, aprender a falar com você, com a câmera. Você viu quantas vezes eu olhei para a câmera? Eu vi. Eu perdi o medo desse negócio. Porque a câmera ela é fria, ela te olha. Eles não estão olhando para ninguém, né? Você tá olhando para ninguém. Ela não pisca, ela não faz assim com a cabeça, ela não ri, ela não dorme na aula. Porque se o Pedro dormir na aula, eu sei que tá chato. Se o Pedro participar o tempo todo, eu sei que, puxa, eu acertei a ver, ele tá empolgado. A câmera continua olhando para você. Cara, foi horrível. Uma vez fui numa produtora fazer um trabalho lá. Professor, tive aula com você na faculdade de tal, IAD. Falei, cara, desculpa. Foi o meu primeiro curso que eu fiz lá e deve ter ficado horrível. Os caras estão usando até hoje. Né? Então, por isso faça EAD na Ezique, hein? Faz EAD na Ezique. Né? As aulas tá nova lá. Vem pra sala de aula, vem ter aula comigo, vamos trocar experiências aí. Mas o que, fechando o ciclo, eu comecei. Por quê? Na minha carreira como professor, hoje eu tenho mais de 10 anos em sala de aula. Eu tinha pavor de falar com a câmera. Mas eu sei que o futuro da educação vai passar por isso. A mudança de contexto tecnológico... O senhor se adaptou mesmo não gostando. Já tem as plataformas. Eu peguei, quando eu estava na graduação ainda, eu estava chegando o EAD. Né? Eu fui aluno de EAD ainda não... Já o começo ali, zero. E a faculdade aprendendo a fazer, aprendendo errando. Né? Eu falei, cara, o futuro da educação está aqui. Se vai ser bom, se vai ser ruim, são outros 500. Se vai funcionar, se não vai funcionar, são outros 500. Quando eu fiz a minha pós-graduação, meu projeto de pesquisa foi sobre educação à distância. Por quê? Porque um dia eu vou ter que dominar isso. Quanto mais cedo eu aprender a respeito, melhor. Mais adaptado você tá, mais adiantado mas você tá. Mas não é confortável para o estúdio, falar com a câmera, aqui ó, a iluminação, todos esses aparatos que o Pedro montou, né? E a vergonha. Sim. Eu tenho que aprender. Me dá 5.000 pessoas, eu tiro de letra. Me dá a câmera, eu travo. O que eu tenho que fazer? 5.000 vezes na frente de uma câmera. Prática deliberada. Vou praticar, vou praticar, vou praticar. Veio a pandemia, eu já tinha uma certa experiência em falar com câmera. Mas ainda não estava lapidado. Cara, mas é uma variável global, lembra do problema? Eu posso reclamar. Eu posso ser o vendedor de guarda-chuva. Cara, eu comecei a dar aula em tudo que é faculdade. Gerou demanda, a faculdade estava perdendo um professor que não topava fazer. Tinha um aluno que não sabia ter aula online. Não sei se você não chegou a ter aula comigo na pandemia. Não, né? Não cheguei. Cara, eu usava Snapchat com adereço digital. Eu tinha que ser atraente pro meu aluno não ficar assistindo Netflix. Mas o senhor colocava cabelo daí no fio do Snapchat? Cabelo não. Mas botava as figurinhas, fundo divertido e tal. E tinha que chamar a atenção de alguma forma. E aí o pessoal fala, pô, Conde, mas você tá aí com 10 anos de sala de aula, por que você ainda continua na graduação? A graduação, ela sofre, ela judia, cara. Tipo, é uma carga horária toda semana, toda segunda-feira à noite eu tô lá no Ezique. Aí o professor Conte começa a aula 9 horas, ele deixa até as 10h30, ele não libera 10h15. Mas já que estamos lá, vamos aproveitar. Tá certo. Não, a gente aprende muito, professor. Mas o que acontece? É gratificante quando eu chego aqui e sento com você, cara, eu tô vendo você fora da sala de aula, tô vendo você montando a sua carreira com 19 anos, né, cara, tipo, olha aí,
que você está fazendo, o movimento que você está construindo. Né? Eu vou no lançamento de uma nova loja de supermercado, encontro um ex-aluno, olha, professor, eu estou trabalhando nessa indústria, vem ver o produto, olha, eu sou responsável pelo merchandising aqui da positivação da gôndola. Cara, é legal. Porque eu digo assim, depois da sala de aula, a gente vira parceiro, vira par de mercado. Como professor, esse é o melhor sentimento que o senhor sente? É gratificante. Saber que a gente colocou um tijolinho na construção de carreira, de vida de cada um. Né? E a ESIC proporciona muito isso com alguns alunos ali. Né? A gente, principalmente de graduação, a gente tem muito sem vergonha que está lá no fundo da sala esperando a chamada para ir embora. Mas, justamente, eu tenho que aprender a falar na câmera, eu tenho que aprender a falar com a nova geração. Porque quando eu vou dar o treinamento na empresa, eu também vou ter essa nova geração lá. Tem gente que vai querer ver no 1.5x, que não quer ver num X. Eu tenho que saber falar no digital, tenho que saber falar para o novo colaborador. Eu fui dar treinamento para líderes de varejo, de supermercado. Cara, tem gente muito nova lá, sem uma graduação, sem uma formação formal. Só que eu tiro de letra, por quê? Porque eu pego o adolescente ranhento lá, que é birrento. Cara, o cara da loja do supermercado eu tiro de letra. Não é, meu. Mas porque ele me deu a experiência. Se eu não tivesse a prática deliberada, me preparando para um cenário futuro, eu vou chegar lá e eu vou apanhar. E se o senhor não tivesse escolhido se adaptar, mesmo com medo, mesmo com eu não entendendo, eu vou me adaptar e vou fazer... Hoje eu tenho um podcast, me apresentou como podcast. Olha, chique, né? Mais do que ter o meu podcast, em 2024, eu fiz 6 projetos de podcast para clientes. De montar roteirização, concepção, identidade visual, tal. E teve um deles que me pagou para estar sentado na mesa fazendo uma coragem. Conte, eu sei que eu tenho que aparecer, eu sou o dono do negócio, mas eu não tenho a tua cara de pau, o teu traquejo para fazer pergunta, para fazer piada e me dar um assunto no outro, eu preciso de você. Quanto custa? Ele me pagou mais um valor para estar como âncora de uma temporada inteira. Ou seja, alguém estava disposto a pagar algo que eu tinha aprendido a fazer. Isso virou um produto. Hoje eu trabalho numa empresa como head de marketing, eu sento junto com o CEO da empresa, na mesma figura, vamos fazer ancoragem. Eu faço o meio de campo e o dono da empresa aparece fazendo a pergunta inteligente. E ele ao mesmo tempo vai aprendendo. Contexto, eu faço a cama para ele poder trazer o assunto que eu sei que ele quer falar, provocar o cliente. E por que uma empresa de data center tem que estar no podcast? Porque é a nova linguagem. Porque se o dono da empresa talvez seja de uma geração anterior à minha, o técnico de segurança da empresa é da sua geração. E eu tenho que conversar com esse cara. Quem compra é esse cara, lembra do segmento? Sim. Meu foco está aqui, mas eu também tenho que alcançar ele tem que aparecer no fundo. A imagem que está no fundo. Que legal. Essa Fenomenal, professor. Que papo. Mais de 1 hora de papo. Incrível, Rendeu, professor. Incrível. Coloca no 2x. Eu quero parte 2. Eu quero parte 2 ainda. Chama, que sensacional, professor. Então, professor, último minuto aí para o senhor fazer um merchandising seu aí. Quem é o professor Alexandre Conte? Trabalha na Opus Tech. Para quem é o Opus Tech? Dá aula na ESIC. O que o senhor faz seu merchandising? Tem livro. Tem livro. Então, pode fazer. Divulga suas redes sociais ali para a câmera, professor. Fica à vontade. Vamos lá. Me segue aí nas redes, né? @Alexandre Conte, com E no final, com T, tá? Estou mais ativo aí no LinkedIn, no Instagram. Tenho alguns crachás, algumas multicarreiras, tá? Mas o mais importante, eu sou um eterno aprendiz. Eu gosto de aprender e quando a gente é pago para aprender é melhor ainda, que é o que a ESIC proporciona para mim. Né? Então, sou professor da ESIC, já estou há 10 anos lá, fui aluno da ESIC, então poder voltar como professor também é muito legal. Tenho um carinho muito grande para essa instituição. E tem uma série de projetos, né? E do outro lado, como vida executiva, eu sou gestor de marketing e vendas de uma empresa de data center, da Opus Tech. E se você é de Curitiba, do Paraná, principalmente esse ano, a gente vai vir com uma campanha muito forte. Você vai ouvir muito, Pedro, um slogan chamado Muito Além das Nuvens. Muito Além das Nuvens. Gostei do slogan. O senhor que montou? Já estava na empresa, mas estava numa gavetinha lá. Não eu acendi. Gostei do slogan. E esse Muito Além das Nuvens, depois de 2 meses de planejamento, virou o nome, sabe do quê? Do nosso podcast. Pior que a verdade, Além das Nuvens, né? Muito Além das Nuvens. Porque a gente não fala só de nuvem, de cloud, de computação em nuvem, de cibersegurança, mas a gente fala de carreira, de gestão, de liderança, de negócio. Então é um assunto que vai além do assunto de computação em nuvem. Que fenomenal. Você que tá fazendo graduação, não fez graduação ainda, é jovem, quer aprender sobre negócio, você gosta do mercado de negócios, é ESIC, Faculdade de Business e Marketing com a Faculdade de Negócios e de Marketing.
Eu aprendi muito com esse cara que tá aqui, falou comigo aqui, professor, é professor da ESIC. Então eu recomendo para você que não é de Curitiba. Então, não sou de Curitiba, tenho um EAD da ESIC, uma faculdade internacional. A ESIC vem lá da Espanha, e tem uma filial aqui em Curitiba. Então é fenomenal. Você que quer fazer inscrição, vai no site da ESIC, vai no Instagram da ESIC, divulga lá e procura, entenda, vá conhecer a instituição, porque é uma instituição que eu recomendo. Eu fui aluno, o professor foi aluno, eu aprendi com o professor lá. E se você quer ter mais desse conhecimento, tem aula com esse cara, vai fazer lá na ESIC, porque isso aqui é uma prévia do que ele tem para ensinar e do que ele compartilha lá na aula, era sempre algo muito legal. Professor, tem um prêmiozinho pro senhor, prêmiozinho de outro patrocinador. Então, prêmiozinho para mostrar que o senhor é um braço forte. Braço forte. Braço Forte é a loja que patrocina a gente, uma loja de artigos militares. O senhor gosta do mundo militar? O senhor tem cara que gosta do mundo militar, né? Cara, eu cresci assistindo do Braddock e Rambo, cara. Braddock e Rambo. Não é da minha época. O Rambo eu conheço, senhor, mas Braddock também não é da minha época. Eu vou dar uma pesquisada. Hoje no YouTube você encontra. Eu vou dar uma pesquisada. Mas onde a Braço Forte está patrocinando, então eles vendem artigos militares. Eu gosto do mundo militar, professor. Eu tenho canivete, tenho isqueiro, eu gosto desse mundo militar. Eu faço churrasco com uma xingu desse tamanho aqui. Capaz. Eu sou fã do Rambo, cara. Eu não posso sair matando as pessoas na selva, mas eu posso cortar picanha com uma faca do Rambo. Eu tenho um canivete, professor. Não uso pra nada, mas eu tenho que ter um canivete pra cortar alguma coisa. Dá vontade de descascar uma laranja. Professor, é pra isso. Se alguém perguntar, eu gosto de descascar as coisas, eu gosto de cortar as coisas. Isso aí. Mas eu tenho bastante. Então, você que gosta de artigo militar, você gosta de artigo esportivo, vai na Braço Forte, tem óculos da Invictus, tem várias marcas lá. Então, professor, esse é o nosso prêmio. Você é braço forte. Só, então, professor, obrigado. um prêmiozinho. Além disso, o copo é seu também, então o senhor ganha o copo aí, o copo Papo de Sócio. Eu saí aqui mimado agora, O senhor ganha o copo do Papo de Sócio também, então agora o copo eu vou recomendar mais do que ouvir, vocês têm que vir aqui também nesses prêmios, gente. Olha, mas o copo é caro, professor, então não vai divulgar tanto esse copo. Não, eu sei porque a gente faz investimento aí em brindes e o negócio é bom, cara. Então, pro senhor utilizar, pro senhor beber, quando estiver cortando aquela carne com a faca do Rambo, pro senhor beber também uma coquinha, não sei se o senhor bebe cerveja. A gente faz uns coquetéis aí. Tem Heineken lá embaixo, se o senhor quiser. Então fica à vontade, professor. Então fica à vontade. Mas é isso, pessoal. Além disso, quem tá patrocinando também, não menos importante, tá aparecendo na tela Holt Automotive. Professor, quando o senhor precisar de trocar de carro, vai na Holt, muito boa loja. Inclusive vai estar aqui falando um empresário aqui com a gente, ele era vendedor, virou dono de loja, então vai estar falando aqui sobre a gente com vendas. Você que gosta, precisa comprar um carro. Parabéns por estar patrocinando aqui, né? Tá patrocinando a gente, então tá junto. A gente tem feito várias marcas junto para que eles compartilhem do mesmo propósito, né? Nosso propósito é influenciar sociedades de negócio pelo Brasil, então eles compartilham do mesmo propósito. Parabéns. Então eles fizeram junto com a gente e tem sido um sensacional segundo episódio. Tem muito mais por aí, a gente vai continuar gravando. Então, muito obrigado a você que assistiu. Siga o professor Alexandre Conte nas redes sociais. Siga o ConteCast, que ele tem um podcast lá, vai começar as gravações. ConteCast. É o conteúdo número 1 de marketing e gestão. Isso aí que ele fala bem na hora. Parece que é de rádio, mas ele não é de rádio. Eu vim dessa época. E deixo também aí, se me permite, né? O Muito Além das Nuvens está começando a pipocar aí nas plataformas. A gente lança agora no começo de março. Então, provavelmente, a hora que você estiver assistindo, ouvindo esse episódio, procura na mesma plataforma, no mesmo agregador. Também vai estar lá o ConteCast, também vai estar o Muito Além das Nuvens. Fechou. E parabéns mais uma vez. Eu que agradeço. Posso mandar um beijo especial aqui? Fica à vontade, professor. Sinta-se em casa. Você não é da época da Xuxa, né? A gente mandava o beijo pra minha mãe e pro meu pai, pra você. Eu não assisti Xuxa, professor. Eu não assisti no YouTube também. Mas eu queria mandar um abraço. O senhor quer que eu traga meu pai pra o senhor conversar sobre essas coisas? Eu vou marcar uma conversa com ele, né? Eu gostei. Queria mandar um abraço aqui para dona Gilvana e para o seu Ezequias. Parabéns para vocês, parabéns por essa criação, né? Sistema de inteligência natural que está dando certo aqui, dando aula em muito algoritmo, muita inteligência artificial da internet. Parabéns. Obrigado, professor. Obrigado pela presença. Então, quero bater mais papo com o senhor. Linda a relação que eu tenho com o senhor, então é muito bom. Desde a sala de aula que continue aqui. E parabéns. Muito obrigado. Então, você se inscreve no canal. Te agradeço porque você assistiu com a gente aqui hoje. Fica ligado no próximo episódio. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, todas as redes sociais. Siga a gente lá porque tem muito conteúdo. Inclusive a gente fez um bate-volta com ele, uma entrevistinha que vai sair lá no Instagram, só para quem é do Instagram. Então siga lá, pessoal. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Papo de Sócio, mais um papo de marketing, conhecimento de alto nível. Então, aqui, se você quer ter esse conhecimento, assista o Papo de Sócio, fica com a gente. Muito obrigado, pessoal. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. E é isso.